Salve, salve galerinha! Olha, se não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre um assunto um tanto quanto chato, polêmico, importante e que não está sendo tão comentado quanto deveria, ou pelo menos não nas proporções corretas. O que eu estou falando? Estou falando de A Caçada de Lázaro? Não. E sim sobre a eficácia da Coronavac, da vacina chinesa. Bom, primeiro e antes de tudo, quero deixar claro e explícito que não sou um anti-vacina ou conspiracionista do governo chinês ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente e obviamente eu fiz um acompanhamento, né, de todos os números e estatísticas, né, de mortes, infecção, desde o início da pandemia até aqui. Aí você me pergunta, bom, Wesley, como que você fez todo este acompanhamento? E eu respondo, eu fiz através dos dados do governo federal, cruzando com as informações, né, que a gente encontra em outros sites de rastreamento do Covid. Mais especificamente, o que eu mais uso é o Bing Bar, embora o Bing Bar, né, da Microsoft seja um rastreamento global, ele tenha sempre um atraso, um delay, os números dele seguem muito consistente com os números dos outros países. Existem outros rastreadores, eu uso o Bing Bar porque é o mais prático para mim. Bom, sobre o que exatamente é essa eficácia em xeque? Bom, se você não mora dentro de uma caverna, ou se você não é, se você for um progressista, você não sabe do que eu estou falando. Caso você não seja, você sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Sim, nós estamos tendo no Brasil um aumento de casos vertiginoso. Estamos tendo um aumento de casos, né, vertiginoso, de uma forma muito acelerada e muito maior do que o primeiro pico da primeira onda. E estamos encaminhando para uma terceira onda, um terceiro pico, talvez até maior do que o da segunda onda, que foi assim, muito maior que o da primeira. E aí eu te pergunto, como estamos para esta terceira onda, sendo que nós já vacinamos, né, supostamente 30% da população brasileira? Primeira dose, obviamente. Então, mesmo que tenha sido só a primeira dose, já deveria ter caído o número de mortes. Talvez o de casos, não tem problema. O número de casos pode chegar a 1 trilhão. Pode chegar ao maior patamar. 1 trilhão não tem como, né? Até tem, mas várias pessoas teriam que pegar o vírus várias vezes. Teria que ter um patamar, assim, astronômico. Assim, ridiculamente astronômico. De pessoas sendo infectadas várias vezes, né? Ou todo mundo sendo infectado, 100 milhões de infectados, 200 milhões de infectados, que o número de mortes deveriam cair. Aí você pergunta, bom, por quê? Porque a vacina não faz com que você não pegue o vírus. Provavelmente você vai pegar. Porém, você vai pegar uma versão dele muito fraca que basicamente te deixará assintomático. Essa é a ideia da vacina, da imunidade de rebanho através da vacina e tudo mais. E não está acontecendo no Brasil. É claro que não está acontecendo, porque o número de casos só vem aumentando. Conforme a gente mais vacina, mais casos tem. Então, isto coloca em xeque a eficácia das vacinas sendo aplicadas no Brasil e, acima de tudo, cria três cenários. Três grandes cenários. O primeiro cenário, e provavelmente o que esteja mais próximo da realidade, é que a vacina chinesa ela não tem a sua eficácia, né, tão grande quanto ela fala que tem. Ou seja, ela maquiou a sua eficácia e provavelmente este é o cenário mais realista, mais próximo, né, da realidade. E aí você se pergunta, bom, por que você acha que este cenário é o mais próximo? Simples. O primeiro-ministro italiano já deu uma coletiva colocando em xeque, né, a vacina chinesa, sobre que ela não passou nos testes da União Europeia e por isso que ela não teve a sua fórmula aceita dentro da União. Porém, o Chile vacinou 70% da sua população com a vacina chinesa. E aí eu fico a me perguntar, bom, se o Chile vacinou 70%, deve estar tudo às mil maravilhas,
tudo de volta ao normal. Igual na Inglaterra, igual em Israel, igual está acontecendo gradualmente nos Estados Unidos, que está chegando aí a 70%, provavelmente até o final do ano deve chegar. E você fala, então, de boa, são o primeiro país, né, da América do Sul a conseguir este feito. E não. O Chile vacinou 70% da sua população, porém eles continuam de máscara, o número de casos continuam alto, né, continuam com restrições e isolamentos. E aí eu me pergunto e te pergunto, que porra é essa? O que está acontecendo? A vacina não é eficaz? Este é o cenário? Não sei, não faço a menor ideia. O outro cenário, esse é um pouco mais conspiracionista, para ser sincero, é o seguinte cenário. O governo, a agenda progressista, ela quer derrubar tanto o governo chileno, isso não é novidade, e obviamente o governo brasileiro, mas isso desde antes dele ser candidato. Então, inexplicavelmente, eles manipulam as informações para que você ache que o número de casos vem aumentando, enquanto na verdade ele vem caindo. Isso para eles conseguirem chegar, né, é um método para que eles cheguem ao poder, derrubando os atuais governantes, tanto do Brasil quanto do Chile. Essa é a segunda hipótese, que sinceramente é menos viável do que a primeira. Não que essa tenha uma chance remota, uma chance até grande das duas serem verdades, mas eu acredito que a primeira é mais plausível, é mais real. E a terceira hipótese é a seguinte: olha, aqui na América do Sul nós tivemos uma variante XYZ que assim afeta o Brasil e o Chile e que ela é responsável por esse número crescente de mortes. No caso do Chile, né, essa não baixa extrema de número de mortes, como nós vemos nos Estados Unidos, uma baixa no número de mortes assim realmente espantosa. Na Inglaterra que zerou e em Israel que zerou. No Chile não, porque aqui na América do Sul circula uma variante muito diferente da Europa e da América do Norte. Essa é a terceira hipótese. Essa também é viável? Olha, acredito que seja também viável. Pode ser até que seja a verdadeira. Mas, na minha opinião, a primeira é a mais plausível, a mais óbvia de todas elas. E aí, a gente cria, né, com essas três hipóteses, nós criamos dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte: no final das contas, o governo federal estava certo em não apostar na vacina chinesa, mas pelos motivos errados, com certeza. Então, como que vai ser as coisas daqui? Vamos falar que a culpa é do governo federal? Não sei. Pode ser que eles consigam. Vão colocar a culpa no Dória, no calça apertada, e ele vai se fuder? Provavelmente vão. O Dória vai dar uma maquiada aí, sumir com isso, a porra toda de uma forma miraculosa? Olha, eu acredito que vá. E o número de casos e mortes aumentando vai ser jogado nas costas do governo federal, falando pela responsabilidade de incentivar aglomerações e isso e aquilo, sem a população estar 100% vacinada, e é por isso que tem um aumento de mortes, e não é porque a eficácia da vacina da Coronavac seja realmente menor do que ela havia datado. Acredito que essa provavelmente vai ser a resposta que nós iremos ouvir. Mas você que não é um quadrúpede, que não é um estrume e que tem uma coisa chamada cérebro e neurônios dentro do cérebro, provavelmente, eu espero que sim, você sabe que essa não é a verdade. Porque se você tivesse acompanhado, eu, por exemplo, acompanhei os dados do início da pandemia até hoje, eu faço um acompanhamento diário, você vê que teve as suas quedas e depois teve os seus aumentos de casos. Porém, no período de vacinação, ele teve uma queda e depois um aumento muito rápido no número de casos e mortes, mesmo com a chegada de marcos de 10% da população vacinada, 30%, 20%, ao menos uma dose. E caso você seja um estúpido e falar, não, mas só funciona quando tá com 2 doses. Não, jumento. Primeira dose,
você tem um número X de eficácia. E com a segunda, você chega no número Y de eficácia, entendeu? Esta é que é a verdade. Então, se você está tomando uma dose, obrigatoriamente o número de casos já deveriam ter caído. Assim, assustadoramente. Porque o Brasil passou por 2 picos antes da imunização, antes do início, do princípio da imunização. Antes do início da imunização, o Brasil já tinha passado por 2 picos. E agora, durante a imunização, já vacinamos aí 80 milhões de doses aplicadas, né? Temos aí, então, 80 milhões de doses aplicadas. Então, já deveria ter caído esse número, assim, de uma maneira, assim, assustadora. De uma maneira realmente assustadora. Porém, não é o que nós deveremos, não é o que nós estamos vendo. Até porque nós temos que tirar dessa contagem de imunidades pessoas que já pegaram, já ficaram assintomáticas e já tiveram seus sistemas fortalecidos. Que eles não entram dentro das contagens e são um número, assim, ridiculamente alto de pessoas. Mais de 90% da população, mais de 92% da população. Então esses números não estão sendo contados. É por isso que a pandemia, a fraudemia é um monte de mentiras estatísticas que não faz o menor sentido. Pessoas que morreram com a doença também não entram dentro das estatísticas de vacinação e de imunização e já deveriam estar, né, balançando, né, a balança para o lado da queda do número de mortes, porque uma vez que você está morto, você não consegue pegar o vírus e morrer de novo. Então, isso já deveria contar. Porque se morreu esse número de pessoas, que são 500 mil, 510, uma coisa assim, né? Deveria ter mais ou menos 6 vezes, de 6 a 10 vezes esse número de mortes em casos. Não em casos não confirmados ainda. Então, a gente tem os números de casos já confirmados. Em cima desse número de mortes, temos de 6 a 10 vezes mais o número de casos não confirmados, o que daria uma proporção um pouco maior para a pandemia dentro do Brasil e o que só indicaria que a taxa de mortalidade, o número de pessoas morrendo por complicações devido ao Covid, deveriam ser menor, uma vez que a gente passou por 2 ondas e uma terceira onda durante a vacinação. Então, assim, deu tempo do vírus circular legal. Eu falo assim por São Paulo, principalmente, por motivos óbvios. Porque se você é paulistano, você anda de trem, anda de metrô, e você vê que do princípio até hoje, dia 27/6, não houve qualquer tipo de controle no transporte público, de distanciamento e qualquer outras coisas que tem. Então, assim, não faz o menor sentido. São uma série de medidas, né, obviamente, que não fazem sentido. E essas estatísticas também não fazem. Então a gente está dentro de uma bolha estatística onde o apresentador A fala uma coisa, o B fala outra, mas se você acompanha os dados, você vê que eles não batem, que eles não vão fazendo sentido. Que das 3 hipóteses que eu citei aqui, uma delas é verdadeira, mas não tem erro algum, não é presunção, não é manginar, é lógica. Uma das 3 não há uma quarta, ou quinta, ou sexta, ou sétima situação. É essas 3. Ou pode ser as 3, ou pode ser um pouquinho de cada uma, ou uma das 3. Com certeza, uma das 3 sim. E isso cria uma série de outras coisas que a gente deveria ficar preocupado. Primeiro por que o governo não está tocando neste assunto? Isso já me deixa preocupado, porque se eu, um simples gestor financeiro, consigo ver os números estatísticos, né, e dar esse veredito, obviamente que os especialistas do governo também deveriam ser capazes, até porque eles são muito mais qualificados do que eu. Então, peraí, a gente tem uma série de coisas que estão sendo negligenciadas, talvez propositalmente, talvez por incompetência, eu acredito mais na segunda hipótese, que seja a primeira hipótese, que é simplesmente negligência proposital, do que incompetência. E aí fica essas dúvidas. Porra, a mídia que é tão contra as medidas autoritárias do governo, é tão a favor da democracia, por que que ela não está falando disso? Não faz sentido nenhum, não faz o menor sentido. Nós temos esse aumento vertiginoso de casos, né? E simplesmente a mídia não fala nada. Porque
pra ser o vamos ficar em casa, a porra toda, salve vidas, use máscara, enfia o dedo no olho e coça, né? Para isso, eles são os primeiros da campanha. São incríveis. Nossa, meu Deus, são gods. Para informar a realidade estatística, isso aí não é invenção minha. Se você pegar os números aí dos casos, desde o começo da pandemia até agora, você vai ver que eu não vou estar mentindo, eu não preciso disso. E você vai ver também que durante o período de vacinação também houve um aumento vertiginoso e que não é uma invenção minha, não é uma falácia. Pega os números estatísticos do próprio governo e dos outros sites de controle global, né? Do Correio Móvel lá, da mídia, e você vai ver que o número de casos vem aumentando conforme a vacina vai sendo aplicada. Conforme a gente vai vacinando, o número de casos vai aumentando. Isso não faz muito sentido. Porque em todos os outros países do mundo, exceto nos dois países que tem 70% da sua população vacinada com a vacina chinesa, não teve essa queda. Teve uma queda, mas não zerou igual zerou no Reino Unido, igual zerou em Israel, igual vem se zerando nos Estados Unidos, vem num processo, né, para zerar. Provavelmente eu vou chutar aqui que até até agosto, setembro, os Estados Unidos chega a 70%, assim, no máximo outubro, ele provavelmente vai zerar esse número de mortes aí, diárias, né? Pelo menos se for assim, vai ser no máximo umas 15 mortes por semana, acredito eu. Então, vejamos, nós estamos dentro dessa bolha, assim, que a gente não sabe o que vai acontecer. No meio do tiroteio aqui, um estrupício aqui, um energúmeno e um analfabeto lá na puta que eu pariu, ninguém fala a verdade, você fica totalmente à mercê. Provavelmente você só vai ser mais um enganado, como eu, como todo mundo, né? E vamos empurrando isso com a barriga, fingindo que não estamos vendo, fingindo que a mídia não é parcial, que ela não tá te enrolando, em que o governo simplesmente não fala a verdade, e a gente vai empurrando a vida assim, ou você vai se tocar e vai fazer alguma coisa. Porque pensa, se o governo mente sobre uma coisa tão grave contra você e a mídia acoberta, porque sim, está rolando um acobertamento. Uma hora não vai conseguir mais acobertar, isso é óbvio, mas isso não vem acontecendo agora. Agora eu fiz isso agora, o vídeo agora, estou falando disso agora, porque assim, para mim já está discrepante demais. Já vinha acontecendo, mas agora, pelo amor de Deus, cara. Tá, porra, semana passada, teve um dia da semana passada, acho que foi quarta-feira, se eu não me engano, quarto ou terça, que morreu 5.200 pessoas no Brasil. E São Paulo é responsável por 500 e poucas mortes, foi 1.000 e poucas mortes só no estado de São Paulo. E aí você fica, porra, que merda é essa? Não era assim, sabe? E mais uma outra coisa, que não existe um novo normal. Isso vai ser o novo normal. Não existe, cara. Eu quero o normal antigo, você quer o normal antigo, todo mundo quer e terá que ter o seu normal antigo. Caso não tenha, se fosse vocês, ia pra rua e quebrava a porra toda, como certamente eu o farei, caso não tenha o meu normal antigo de volta. Porque o que está acontecendo é um grande acobertamento sobre este aumento de casos. E mais do que isso, você vê a mídia jogando essa porcaria de Lázaro pra lá, Lázaro pra cá, para tirar o foco do que realmente é importante. Quem tá ligando pra porra de Lázaro? Eu, sinceramente, não tô. Com certeza é uma tragédia que assola e que esse cara tem que ser preso, sim, mas não que a população tenha que saber disso 24 horas por dia. Porra, quem tem que saber disso não é a população brasileira em geral, mas a população brasileira que está nos estados onde ele atua. Não faz sentido em São Paulo ficar passando Lázaro 24 horas do dia, né? Sendo que nem no estado de São Paulo ele está. A gente quer saber de outras as coisas. Não que isto não seja importante, não que ele não tenha que ser levado a sério. É obviamente que a mídia passa isso para que as pessoas vejam ele e se verem ele por aí, denunciar a polícia, mas não faz sentido você passar Lázaro no Rio de Janeiro, passar Lázaro em Santa Catarina, passar Lázaro no Acre, no Amazonas, em Pernambuco, como vem sendo. Tem que ser passado ele nos estados onde ele está, não em outros estados que ele nem sequer pisou.
Porra, você não enxerga que isso é para fazer você perder tempo e não focar nas coisas que são realmente importantes, no que está acontecendo de fato? Porra, cara. Você tem que largar a mão de ser passivo. Este é um mal que assola os brasileiros. O brasileiro é ridiculamente passivo e tem que parar. Eu espero que você dê uma olhada nesses números, que você enxergue, que você procure e que você não seja mais um estrume, mais um idiota que fica parado em frente à TV assim. Que legal, puta, é culpa do Bolsonaro. Porque nem tudo, e realmente nem tudo, é culpa do governo federal. Às vezes a culpa é sua, às vezes é a culpa da mídia e às vezes é culpa do governo estadual, mas num conluio a culpa são de todos nós que permitimos que esses insetos fazem essas coisas. É isso aí, galerinha do mal. Valeu!